Tirania de Aço capítulo 196 Batalha em Carnten. Enquanto Berengário e suas forças estavam atoladas e avançavam lentamente por Salzburgo devido às táticas empregadas pelos bávaros, Eckart teve muito mais facilidade em lutar contra o inimigo, pois eles não recorreram a táticas dissimuladas para derrotá-lo. Assim, no momento, ele estava atualmente envolvido em uma batalha de campo com o inimigo. Eckart havia desdobramento às forças de Aldegard para proteger os flancos de sua infantaria enquanto marchavam em suas linhas na distância de combate. Quanto à sua cavalaria, eles estavam à espera de suas ordens para atacar. No momento, os 70 canhões de campo de Eckart estavam em posição e tinham acabado de começar seu bombardeio contra o exército inimigo, que tinha entre 5.000 e 7.000 homens. Enquanto os canhões ecoavam no ar e os projéteis explosivos golpeavam repetidamente as linhas inimigas, os bávaros não entraram em pânico. Em vez disso, eles marcharam fielmente para o fogo e em direção às fileiras tirolesas. Quanto a Eckart, ele estava na linha de frente, com sua espada na mão, que também foi baseada na espada da cavalaria pesada britânica de 1877, tornou-se a base para todas as espadas empunhadas no exército tirolês. A lâmina se equilibrou perfeitamente em suas mãos enquanto ele continuava a marchar ordenadamente por suas tropas. Flechas e dardos caíram sobre os soldados que marchavam em rajadas, mas os tiroleses não temiam sua picada, pois suas armaduras protegeriam seus órgãos vitais. Por causa da resistência de suas defesas, eles não se intimidaram com as pequenas feridas na carne que se acumularam em seus corpos enquanto continuavam a marchar em um ritmo ordenado. Somente quando o inimigo estava a uma distância de aproximadamente 300 metros, Eckart deu seu comando à sua linha de infantaria com a voz autoritária de um veterano marechal de campo. Eckart ergueu sua espada e apontou-a para o inimigo enquanto gritava para todos os seus homens ouvir, apresentar armas. No momento em que ele fez isso, os soldados que seguravam seus mosquetes carregados baixaram as armas em uma posição onde Eckart mais uma vez deu um comando. A fila da frente se ajoelhou instantaneamente enquanto a coluna de trás apontava seus mosquetes raiados acima de suas cabeças. Mirar. Depois de fazer isso, suas palavras foram transmitidas aos milhares de infantaria, entre suas fileiras pelos vários oficiais e suboficiais ao alcance da voz. Quando ele finalmente sentiu que o inimigo estava dentro de um alcance aceitável, ele deu o comando final. Incêndio. Ao fazê-lo, milhares de mosquetes dispararam em uníssono, à distância de 300 metros. Onde eles cuspem chumbo de seus focinhos brilhantes, acompanhados pelo rugido de tiros, que instantaneamente ecoam pelo campo de batalha. No momento em que os mosquetes dispararam, milhares de projéteis de esfera mini calibre 58 caíram no alcance. Eles colidiram com seus alvos, rasgando a armadura de aço em que muitas das tropas inimigas estavam equipadas como se fosse nada mais do que papel higiênico molhado. Sangue espirrou e ossos se estilhaçaram enquanto os projéteis de chumbo passavam pelas defesas do inimigo e entravam em sua carne, muitas vezes saindo do outro lado da armadura de aço. Instantaneamente, milhares de homens caíram no chão, gravemente feridos ou mortos com o impacto. A vanguarda bávara foi destruída em um momento, e os veteranos sobreviventes entre suas fileiras começaram a entrar em pânico. No entanto, este não foi o fim, pois outra barragem de artilharia começou a atingir as fileiras bávaras enquanto os tiroleses recarregavam suas armas. Quanto às tropas de Vorarlberg, ficaram chocadas com a visão de tal destruição. O poder que os tiroleses possuíam era insondável, e foi nesse momento que eles se lembraram de que isso era apenas um terço das forças que Berengário tinha sob seu comando. Tal exército era mais do que capaz de varrer toda a Áustria e recuperar a terra. Eles se sentiam como se estivessem apenas presentes para testemunhar a carnificina. Gritos de gelar o sangue encheram o ar ao lado do trovão enquanto as forças tirolesas terminavam de recarregar antes que a mesma série de comandos fosse ordenada. No entanto, neste ponto, o comandante bávaro não pôde mais suportar a visão de suas tropas sendo derrotadas e, assim, ordenou que sua cavalaria atacasse os cavaleiros de armaduras pesadas da Baviera, ao lado de homens montados em armas, correram em direção à infantaria tirolesa com antecipação. Até agora, nenhum dos exércitos de Berengário tinha sido derrotado em combate. Com a carga de cavalaria, eles realmente acreditavam que poderiam mudar o rumo desta batalha. Eckart imediatamente percebeu a cavalaria começando seu ataque e deu outra ordem a seus soldados, que foi rapidamente retransmitida na moda pelos numerosos oficiais e suboficiais entre suas fileiras. Formação quadrada.
Ao ordenar este comando, os soldados do exército de Card rapidamente começaram a formar fileiras na forma de um quadrado oco. Eles o fizeram em velocidade rápida, provando que haviam treinado essa formação, repetidas vezes ao longo dos meses de treinamento, com tal proficiência que eram capazes de fazê-lo sob a pressão da cavalaria perseguidora. Depois de formar quadrados, com suas baionetas afixadas, a infantaria tirolesa esperou a aproximação da cavalaria até que estivessem a 30 jardas, só então eles disparariam para o dano máximo. Apesar do alcance superior de seus mosquetes raiados sobre os tradicionais mosquetes de cano liso, eles ainda seriam os mais eficazes ao disparar por fileiras contra a cavalaria que se aproximava a curta distância. Enquanto os tiroleses formavam essas fileiras, a infantaria relativamente disciplinada de Vorarlberg fugiu rapidamente da cavalaria que se aproximava e correu atrás dos enormes quadrados que apareceram no campo de batalha. Confusos com a estranha formação, os bávaros atacaram diretamente na linha de fogo, onde, depois de atingir a faixa de 30 jardas, os comandantes individuais encarregados de cada formação começaram a dar ordens para atirar com base na patente mais próxima. No momento em que o fizeram, o poder destrutivo dos projéteis de chumbo calibre 58 na forma de bolas mini rasgaram a armadura de chapa de aço e as armaduras dos cavaleiros e seus cavalos, derrubando instantaneamente a cavalaria corajosa o suficiente para atacar. Alguns cavaleiros sobreviveram quando seus cavalos caíram diante deles, mas as fileiras disciplinadas dos tiroleses não foram interrompidas, nunca quebrando a formação. Romper as fileiras era enfrentar a morte certa. Essas eram as palavras que seus instrutores de treinamento haviam enfiado em suas cabeças ao longo dos muitos meses de treinamento pelos quais os homens haviam passado para serem totalmente reconhecidos como soldados. Como tal, os tiroleses permaneceram em suas fileiras, recarregando antes de disparar na próxima cavalaria que tentou carga de cavalaria, que foi recebida com resultados igualmente desastrosos. O tempo todo, Ekard estava dentro da área oca da formação ao lado de vários oficiais. Como homem de espada, sua utilidade, nessa formação nada mais era do que ser uma voz de comando. Assim, ele cuspiu comandos enquanto a cavalaria continuava a atacar a formação, na esperança de romper com números superiores. Fogo do flanco esquerdo. Certo, fogo de flanco. Fogo na coluna central. O veterano marechal de campo continuou a declarar suas ordens. Enquanto os homens sob seu comando seguiam ao pé da letra, em pouco tempo, a cavalaria foi eliminada, com os poucos membros sobreviventes fugindo do local durante o segundo ataque. Eles não podiam acreditar que seus cavaleiros fortemente blindados eram inúteis diante das absurdas armas tirolesas. Vendo seus cavaleiros sendo derrotados, as forças bávaras ficaram cheias de apreensão. No entanto, suas preocupações estavam longe de serem resolvidas, pois a brigada de artilharia continuava a atacar suas fileiras. Não importava o quanto fugissem. No entanto, de repente a bateria de artilharia parou e, por um breve momento, eles sentiram alívio. Isso foi antes que eles notassem a cavalaria tirolesa descendo a encosta em direção às suas fileiras quebradas. As regras de Berengar eram simples, desde que um inimigo não se rendesse, era um jogo justo e não deviam ter trégua, mesmo que corressem com o rabo entre as pernas. Assim, a cavalaria tirolesa, uma mistura de coraceiros, semilanceiros e hussardos, desceu a encosta da montanha em direção aos inimigos em fuga, sem mostrar piedade aos bávaros em fuga. O comandante bávaro, que havia participado da carga inicial da cavalaria bávara, estava deitado no chão, com seu cavalo morto em cima dele, esmagando lentamente seus órgãos internos. Ele sangrou pela boca, mas isso não era visível devido ao capacete em sua cabeça obscurecer tal cena. A batalha havia acabado e, embora Ekard ordenasse que suas tropas mantivessem o juízo sobre ele, e membros de sua infantaria de linha se aproximaram do corpo preso sob o cavalo e ergueram o elmo de sua cabeça, revelando uma aparência horrivelmente marcada de um homem que havia visto muitas batalhas. Ekard olhou para o homem com respeito antes de fazer uma pergunta. Você é o comandante da Baviera? Lutando para respirar, o comandante bávaro tossiu sangue antes de responder a Ekard sim. Ekard sentiu pena do homem e da situação em que se encontrava e, como tal, decidiu mostrar misericórdia. Assim, ele fez ao homem a pergunta final em sua mente. Você se arrepende de ter vindo para a Áustria? O comandante da Baviera riu enquanto gorgolejava seu sangue antes de cuspi-lo da boca para o chão. Com cada fibra do meu ser. Com isso dito,
Eckhart sacou sua pistola, engatilhou o martelo e puxou o gatilho, enviando uma bala de mosquete na cabeça do comandante, dando-lhe uma morte rápida. Depois, ele falou as palavras em sua mente em voz alta para todos os seus homens ouvirem. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. A primeira batalha em Canton foi uma vitória esmagadora para os tiroleses, e eles reduziram drasticamente o número de forças bávaras na região. Parece que a guerra por Canton seria muito mais suave do que a de Salzburgo. Tirania de Aço capítulo 197 Esmagando uma insurgência durante os últimos dias, o avanço de Berengário em Salzburgo foi reduzido. Com a necessidade constante de enviar grupos avançados em uma série de missões de busca e destruição para escaramuçadores inimigos, o exército tirolês foi forçado a marchar por Salzburgo em um ritmo lento, mas constante. Por causa disso, Berengário ficou impaciente, e foi apenas devido ao constante conselho de Arnulfo que ele não fez uma ação precipitada como marchar por Salzburgo sem se deixar intimidar pela ideia de emboscada, o que certamente resultaria em mais baixas do que valia a pena. Assim, no momento, Berengário encontrava-se dentro do acampamento que seu exército havia feito no campo, com um grau significativo de tempo livre. A hierarquia de seu exército foi tão bem implementada que ele honestamente não teve muito o que fazer na campanha como comandante em chefe, pois a classe de oficiais era mais do que capaz de cumprir seus deveres diários sem sua interferência. Berengário se viu talhando madeira para se divertir e, como tal, estava no meio da escultura de uma figura de madeira que se assemelhava muito à de sua amante Linde. Embora suas habilidades artísticas lhe faltassem, a figura grosseira exibia as curvas naturais da mulher em grande detalhe. Não foi um trabalho ruim, considerando suas habilidades artísticas relativamente pobres. Foi nesse momento que as abas de sua tenda se abriram e Arnulfo entrou à força, vendo que seu senhor e comandante estava fazendo uma estátua de madeira do que parecia ser uma mulher cheia de figura. Arnulfo sabiamente optou por não questionar. E, em vez disso, relatou a notícia que havia recebido. Vossa Excelência, tenho um relatório a fazer. Berengário não se deu ao trabalho de colocar a figura de madeira que ainda estava a esculpir. Em vez disso, continuou a fazê-lo enquanto ouvia as palavras de Arnulfo. Como tal, ele aprovou com indiferença o pedido de Arnulfo para informá-lo sobre os assuntos em questão. Vá em frente. Vendo que Berengário estava mais interessado em sua escultura do que nas notícias importantes que tinha para compartilhar, Arnulfo suspirou rapidamente antes de iniciar o relatório com uma frase que certamente chamaria a atenção de Berengário. Ganhamos alguma inteligência viável dos cativos. Ouvindo esta notícia, os ouvidos de Berengário se animaram e ele imediatamente interrompeu sua atividade. Em vez disso, ele colocou a escultura de madeira inacabada no suporte ao lado dele, e a faca com ela antes de mudar sua atenção para Arnulfo, onde respondeu a esta notícia com muita curiosidade. Prossiga. Vendo que o interesse de Berengário foi totalmente capturado, Arnulfo sorriu antes de cumprir o resto do seu relatório. Como tal, ele colocou o mapa em sua mão sobre uma mesa próxima na tenda de Berengário e o estendeu onde exibia várias marcas em posições específicas nas colinas e florestas próximas. Estas são as localizações das emboscadas inimigas na área próxima. Nossos batedores determinaram que as informações são precisas. Ao ouvir esta notícia, Berengário levantou-se rapidamente da sua cadeira, onde se dirigiu à mesa onde o mapa estava exposto e observou-o atentamente, com um largo sorriso no rosto. Agora que ele conhecia as posições inimigas, ele poderia facilmente bombardeá-los com o poder de fogo esmagador de seus 140 canhões. Depois de ver esta informação, Berengário rapidamente deu suas ordens a Arnulfo para o exército cumprir. Ele apontou para os diferentes locais e ordenou um ataque ousado contra eles. Mova um batalhão de artilharia para cada uma dessas posições, apoiado por um batalhão de infantaria. Eu quero esses malditos escaramuçadores suficientemente bombardeados antes de cercá-los com nossa infantaria de linha. Esfregue o que resta deles. Ouvindo as ordens de Berengário, Arnulfo saudou rapidamente o homem batendo com o punho no peitoral. Sim, senhor. Depois, o general saiu da tenda e rapidamente colocou as ordens em ação. Embora Berengar quisesse participar da operação, ele foi forçado a ficar para trás com o anfitrião principal. Como tal, ele suspirou pesadamente antes de se servir de um cálice de cerveja, onde ele rapidamente drenou seu conteúdo. Quanto à operação em si, as forças tirolesas que receberam ordens para participar do ataque rapidamente se moveram para suas posições,
A quantidade de poder de fogo que Berengário havia ordenado para derrubar sobre os escaramuçadores era um exagero. No entanto, Berengário queria colocar o temor de Deus nos bávaros, e que melhor maneira do que massacrar suas forças que estão à espreita de seu exército. Como tal, os locais que os escaramuçadores esconderam foram rapidamente cercados pela artilharia e infantaria de Berengário. Em todas as 4 áreas, havia centenas, se não milhares de emboscadores bávaros reunidos, escondidos e esperando que a principal força tirolesa passasse para que pudessem convergir para o inimigo e surpreendê-los com um ataque rápido. Infelizmente para os bávaros, eles foram traídos pelos cativos e, assim, sem perceber, logo foram atacados pela artilharia, cujos rugidos ecoaram no ar como o trovão de Deus. Os projéteis explosivos caíram sobre a posição dos escaramuçadores da Baviera, explodindo com impacto e enviando estilhaços pelo ar. A bola de aço de 12 libras, que foi utilizada como hospedeira do explosivo, continha estilhaços suficientes para ferir gravemente ou até matar aqueles infelizes de serem pegos em seu alcance. Os estilhaços de aço estavam voando a tal velocidade que eram totalmente capazes de penetrar através da armadura menos sólida como brigadeiro. Quanto à armadura de placa completa, era parcialmente resistente aos estilhaços. No entanto, a própria explosão explosiva foi mais do que capaz de matar os homens capturados dentro de seu alcance letal. A maioria dos homens de armas do exército bávaro não estava totalmente equipada com armaduras de placas, talvez um peitoral e um capacete, mas havia muitas lacunas em suas armaduras e, como tal, os estilhaços facilmente perfuravam essas lacunas e penetravam na carne dos homens infelizes o suficiente para serem atingidos por ela. O bombardeio não parou com uma única salva. Os homens que sobreviveram ao ataque inicial tiveram apenas cerca de meio minuto para colocar seus pensamentos em ordem antes que outra saraivada fosse disparada dos 18 canhões de campo presentes em cada local. O trovão ecoou no ar, e o que se seguiu, imediatamente foi morte e destruição. Os homens armados da Baviera choraram e gemeram quando seus companheiros foram destroçados, e o fogo de artilharia os feriu suficientemente. No entanto, apesar de suas tentativas de se reunir e avançar sobre seus atacantes, 18 projéteis bombardearam repetidamente sua localização a cada 30 segundos como um relógio. Cadáveres cobriam as florestas e colinas onde os bávaros haviam se reunido, o sangue se acumulava em um pequeno lago e membros estavam espalhados por toda a área. A armadura que os bávaros usavam foi descartada e cortada em toda a terra, junto com os corpos que a equipavam. Escudos, espadas e lanças foram deixados de lado e mutilados pela explosão explosiva dos projéteis de 12 libras que bombardearam a área. Era como se a própria morte tivesse descido sobre a terra. Infelizmente, para aqueles sortudos o suficiente para escapar do bombardeio, eles rapidamente perceberam que estavam cercados enquanto caminhavam direto para o fogo de mosquete das forças tirolesas. Seu breve momento de esperança de sobrevivência foi recebido com um projétil de chumbo perfurando seus peitorais e deixando um enorme buraco em seus peitos. Com a primeira onda de bávaros totalmente dizimada pelo bombardeio de artilharia e a segunda abatida pelos mosquetes, os tiroleses rapidamente recarregaram suas armas enquanto mais homens tentavam desesperadamente escapar do cerco. No entanto, seus destinos foram selados no momento em que suas localizações foram reveladas aos tiroleses. Embora o bombardeio de artilharia continuasse a se concentrar no centro do cerco, explodindo aqueles infelizes o suficiente para serem pegos por sua onda de choque. A maioria dos bávaros já havia saído das florestas e colinas que ocupavam para a infantaria tirolesa, que estava bem preparada para seus ataques. Ao fazê-lo, outra saraivada foi disparada da infantaria de linha, que dilacerou os corpos dos homens armados, equipados principalmente com armas brancas. Os poucos arqueiros em suas fileiras que ainda estavam vivos optaram por ficar de longe e lançar seus mísseis no forças tirolesas. No entanto, foi muito menos eficaz do que eles imaginavam. Apenas um pequeno número de tiroleses foi morto e ferido pelas flechas e dardos que caíram em sua direção. O resto soltou suas baionetas sobre os homens armados, que correram para suas posições em uma tentativa desesperada de romper e fugir do local. No entanto, os tiroleses estavam bem preparados para tal realidade, e assim as baionetas enfiaram as baionetas nas fendas da armadura do inimigo, perfurando os membros e corpos dos bávaros e derramando seu sangue e tripas no campo. Essa cena caótica de brutalidade absoluta se mostrou nas 4 regiões que abrigavam as unidades bávaras.
Nenhum homem poderia escapar do cerco em que os tiroleses os capturaram. Quanto aos arqueiros, eles foram rapidamente abatidos pelos Jaegers, que ficaram a uma distância de mais de 500 metros e habilmente atiraram em seus inimigos com suas balas hexagonais, perfurando o brigandino e gambezon dos arqueiros e besteiros da Baviera. Com este ataque, os tiroleses derrubaram sozinhos a ameaça que pairava sobre suas cabeças nos últimos dias, uma que havia retardado seu avanço. O curso da guerra para Salzburgo mudou em questão de horas, e aqueles que tiveram a sorte de sobreviver à carnificina foram capturados e interrogados para obter informações. Com a insurgência esmagada e suas linhas de suprimentos seguras, Berengário pôde mais uma vez marchar rapidamente para Salzburgo e enfrentar a principal força bávara que se preparava para sua eventual chegada. A guerra pelo Condado de Salzburgo seria decidida em uma batalha em larga escala entre cerca de 20.000 tiroleses e 5.000 bávaros. Berengário tinha certeza de que o conflito seria um massacre unilateral. O exército de Berengário já era de tamanho considerável para a época, muito mais do que um conde como ele deveria ter. Por outro lado, o Duque da Baviera pagara uma despesa significativa para levantar um exército tão grande para marchar sobre a Áustria. Tinha uma boa quantidade de tropas, mercenários e homens armados entre suas fileiras. No total, os bávaros tinham cerca de 50.000 homens na região no início do conflito. Com as múltiplas vitórias de Berengário e Ricardo, tanto nos conflitos fronteiriços quanto nas invasões em andamento, os bávaros agora tinham menos da metade do restante. Salzburgo era considerada uma área de importância crítica e, portanto, o Duque de Eger havia investido uma quantidade razoável de tropas na região. A maioria deles estava morta ou capturada. Assim, a Batalha de Salzburgo foi uma luta que Berengário esperava muito. Pois se ele pudesse exibir seu poder esmagador em Salzburgo, isso poderia intimidar os futuros exércitos bávaros a se renderem à vista de suas forças. Pelo menos ele esperava por tal resultado, embora reconhecesse que a possibilidade de tal coisa era pequena. No entanto, ele pretendia limpar o chão com o exército bávaro esperando por ele em seu destino. Tirania de Aço capítulo 198. Uma boa-vinda inesperada. Com os escaramuçadores derrotados, Berengário e seu exército estavam mais uma vez em marcha, e não demoraram muito para chegar à cidade de Salzburgo. No entanto, quando chegaram, notaram que as forças bávaras já haviam fugido do local. Não havia uma única visão de um esforço de cerco em andamento, e o acampamento que deixaram para trás parecia ter sido rapidamente abandonado. Berengário ficou bastante desapontado com a visão, vendo como ele queria esmagar o exército bávaro e espalhar o medo entre suas fileiras. No entanto, parece que eles já estavam muito intimidados e, como tal, haviam fugido da região em sua totalidade, deixando-a nas mãos dos austríacos. Embora Berengário quisesse perseguir os bávaros em retirada, também tinha negócios a discutir com o irmão mais novo de Wolfgang. O homem havia defendido valentemente Salzburgo com o melhor de seus esforços, e tal Berengário aproximou-se dos portões da cidade com seus guardas. Os estandartes da casa von Kufstein voavam atrás dele enquanto se aproximava de seu destino. Quando a guarnição da cidade notou que o enorme exército se aproximava de seus portões, eles ficaram cheios de apreensão. No entanto, quando notaram as bandeiras amigas que as forças que se aproximavam hastearam, sua preocupação diminuiu rapidamente. Quando Berengário se aproximou dos portões, eles foram abertos para sua chegada, onde foi recebido à entrada pelo comandante da guarnição. Conde Berengário, não esperávamos sua chegada, agora entendo por que os bávaros abandonaram tão rapidamente o cerco contra um número tão esmagador, não é surpresa que eles fugissem para salvar suas vidas. Berengário sorriu ao retribuir o elogio. Mesmo se eu não estivesse a caminho para ajudá-lo, sinto como se os bravos homens de Salzburgo seriam capazes de repelir as forças inimigas. Diga-me, é possível que eu me encontre com Adelbrand? O homem. Vendo que o conde do Tirol estava aqui para tratar de assuntos urgentes, o comandante da guarnição não ousou mais retê-lo e rapidamente conduziu Berengário ao castelo, onde ele e seus homens entraram pelos portões e seguiram para o grande salão onde Adelbrand, o pequeno de Wolfgang, irmão, estava atualmente atuando como autoridade dentro da região. O homem não esperava a chegada de Berengário. No entanto, no momento em que viu a aparência encantadora de Berengário, soube naquele momento por que os bávaros haviam fugido tão repentinamente da área. Como poderia uma força tão pequena se comparar ao poder de Berengário e seu grande exército tirolês? Como tal,
Ele estendeu a mão em saudação a Berengário enquanto os dois nobres se aproximavam rapidamente. Conde Berengário, devo dizer que estou feliz por ver sua aparição. Eu estava começando a temer que você tivesse decidido ficar dentro de seus domínios e esperar esta guerra. Berengário sorriu ao ouvir tal comentário e respondeu com uma declaração bem elaborada. Infelizmente para os bávaros, decidi usar minhas defesas para ganhar algum tempo para poder convocar um grande exército, capaz de aniquilar totalmente o inimigo e expulsá-lo de nossas terras. Ao ouvir isso, Adelbrand entendeu imediatamente por que Berengário havia ficado fora do conflito por tantos meses. A longo prazo, tal estratégia estava destinada a ser bem-sucedida, embora ele não tivesse ideia da vastidão de um exército que Berengário havia produzido durante esse período. Como tal, ele imediatamente questionou Berengário sobre o tamanho de suas forças. Diga-me, Excelência, de que tamanho de exército estamos falando aqui? Ao ouvir esta pergunta, os lábios de Berengário se curvaram em um sorriso presunçoso onde ele proclamou o tamanho de seu exército com humildade forçada. Oh, não muito, apenas a 30.000 homens. Adelbrand acenou com a cabeça e respondeu a Berengar 30.000 homens, não muito mesmo. Espere um segundo, você tem 30.000 soldados. O jovem nobre ficou bastante chocado com essa figura. Um exército tão grande era algo que um ducado ou mesmo um reino poderia convocar, mas ela nunca tinha ouvido falar de um condado que tivesse um exército tão grande antes. Talvez Lothar, mas isso foi porque ele gastou uma vasta fortuna adquirindo muitos mercenários. Ao ver a expressão do homem Berengar é claro, sorriu para ele e acenou com a cabeça antes de explicar seu plano. Enviei 10.000 deles com meu marechal de campo Eckart para Carnten, onde ele, ao lado do conde de Vorarlberg, se reagrupará com o conde Otto de Steiermark e tomará a região à força. Os bávaros restantes fora de nossas terras. Adelbrand mal podia acreditar nas palavras de Berengário, e então chegou a uma conclusão repentina que estava com muito medo de perguntar. No entanto, ele reuniu sua coragem e falou o que pensava. Então isso significa que você tem 20.000 homens sentados fora da minha cidade agora. Berengário acenou com a cabeça em resposta a essa pergunta, e Adelbrand instantaneamente sentiu seus joelhos cederem. Ele lentamente cambaleou até seu assento, onde se sentou. Ele estava incrivelmente grato a Deus por Berengário estar do seu lado, pois ele nunca poderia resistir a um exército tão grande. Berengar, no entanto, queria mudar a conversa das conversas sobre os seus planos de batalha para seus objetivos políticos de longo prazo e, como tal, alterou imediatamente o curso da conversa. Então, Adelbrand, eu conheci seu irmão Wolfgang. Adelbrand instantaneamente ficou furioso com a menção de seu irmão, seus olhos continham a fúria de sua alma, e ele começou a cerrar os dentes de raiva. Como tal, ele rosnou baixinho antes de colocar uma fachada agradável e perguntar a Berengário sobre seu encontro com o tolo. Diga-me, qual é a sua opinião sobre meu querido irmão? Vendo a expressão forçada no rosto de Adelbrand, Berengário lutou para conter o riso. Em última análise, ele decidiu andar para frente e para trás na frente do homem antes de dizer a verdade. Honestamente, ele é um imbecil e um covarde. Estou muito mais impressionado com suas ações para defender suas terras, e assim suas ações foram o melhor de uma situação ruim. Se você os tivesse encontrado no campo, você teria sido derrotado, e Salzburgo teria realmente caído para o inimigo. Vendo a expressão de dor no rosto de Berengário, Adelbrand instantaneamente começou a temer os resultados de suas ações e assim perguntou a Berengário sobre o que havia acontecido no condado enquanto ele e os outros senhores do reino se escondiam atrás de seus grandes muros de pedra. Quão ruim é isso? Berengário estalou a língua antes de responder. TSK. A maioria das aldeias que encontrei foram massacradas e queimadas até o chão. Nem mesmo os campos ou o gado foram poupados. Adelbrand imediatamente sentiu grande remorso por esse fato e deu um soco no braço de sua cadeira de poder enquanto cerrava os dentes. Ele não podia acreditar que os bávaros fossem tão cruéis a ponto de fazer tal coisa. Assim ele gritou a plenos pulmões. Aqueles bastardos! Não havia muito que o homem pudesse fazer para acalmar seus nervos, mas liberar sua ansiedade reprimida através de uma expressão violenta foi o melhor que ele conseguiu. Vendo a aparência distorcida do homem, Berengário sabia que Adelbrand era um homem que se importava mais com sua terra e com as pessoas nela do que com Wolfgang. Assim, era mais provável que ele favorecesse as reformas de Berengário e, como tal, Berengário o queria como aliado. Depois de chegar a tal constatação,
Berengário rapidamente propôs um plano que beneficiaria a ambos. Não é sua culpa. A maioria das forças de seu pai foram perdidas em Passau, e seu irmão se escondeu com o restante de suas unidades de elite em Steiermark. Você ficou, com um monte de recrutas e novatos para proteger suas terras. Melhor proteger as cidades e as fortalezas de seu território. Se alguém deve ser culpado por este desastre, é seu irmão Wolfgang. Ouvir Berengário jogar a culpa pelo desastre que se abateu sobre Salzburgo sobre seu irmão tornou Adelbrand mais amigável com as palavras que vieram a seguir. Como tal, aguçou os ouvidos e escutou a trama de Berengário. Prossiga. Berengário sorriu maliciosamente quando percebeu que havia conquistado a atenção do homem, e assim declarou sua intenção. Fui nomeado regente do Duque Conrado da Áustria. Quando retomarmos essas terras, responsabilizarei seu irmão mais velho pelos eventos que ocorreram aqui em Salzburgo e o proclamarei como não cumprindo os seus deveres de vassalo. Despojá-lo de seu título e entregá-lo a você. Adelbrand ficou chocado com essa informação. Ele não sabia que um governo no exílio havia sido estabelecido em Kufstein, mas ouvir isso lhe trouxe uma sensação de esperança para o futuro. Se ele pudesse suceder seu falecido pai, em vez de seu irmão mais velho tolo e incompetente, então talvez ele pudesse restaurar Salzburgo ao seu estado anterior. No entanto, ele sabia que tal coisa não viria sem um preço, e por isso perguntou sobre as intenções de Berengário. E o que dizer, você recebe de tal coisa? Berengário sorriu mais uma vez ao ouvir o homem morder a isca e assim elaborou mais sobre seus planos para o futuro. Bem, para começar, recebo um subordinado competente, mas, mais importante, precisarei do seu apoio mais tarde. Nos próximos anos, tenho muitas reformas em mente para ajudar a estabelecer a Áustria como uma potência séria, e com isso lembre-se, vou precisar de um homem de sua posição para apoiá-lo sem questionar. Enquanto você apoiar meus futuros empreendimentos, a posição de Conde de Salzburgo será sua. Adelbrand pensou profundamente no assunto por alguns momentos. No entanto, em última análise, ele concordou com o pedido de Berengário e, assim, apertou sua mão, selando o acordo. Tudo bem, eu vou concordar com suas condições. Tudo o que você precisar de mim, você terá. Ouvir o homem aceitar seus termos fez com que Berengário sorrisse de expectativa. Em breve, a Áustria seria dele, e ele poderia então se concentrar em unificar o Império Alemão. Tudo estava indo de acordo com seus planos. Por favor, certifique-se de verificar meus outros